Em 12 meses de governação, o atual Governo Regional da Madeira teve de enfrentar 7 meses de pandemia, uma experiência inédita que alterou todos os cenários e programas. A poucos dias de completar um ano de governo, o JM Madeira e a 88.8 JM FM vão questionar todos os membros do Executivo, um a um, de 5 a 15 de outubro, para ver, ouvir e ler, aqui na sua rádio, no seu jornal e no online, que mais notícias oferece aos madeirenses em todo o mundo. Muito boa tarde. Hoje temos em estúdio a Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, doutora Agosta Aguiar. Muito boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É a secretária há um ano, no entanto, domina muito bem as pastas, certamente que em termos de balanço, e esse balanço no ano em que a segurança social, o aspecto social foi determinante perante a pandemia, é um balanço de muito trabalho, sobretudo. Boa tarde. Realmente, Miguel, foi um ano um pouco atípico, foi um ano de muito trabalho, como disse, e de muitos e grandes desafios. Claro que a pandemia da Covid-19 teve um grande enfoque em termos sanitários, mas não podemos esquecer os grandes reflexos e negativos que teve em termos da vida dos cidadãos e das empresas. Portanto, há uma crise sanitária, nós temos agora uma crise social e económica em que as áreas que estão na minha secretaria são chamadas a ter um papel preponderante. Temos a segurança social, o emprego, a inspeção do trabalho, a habitação social, a área social propriamente dita, com a Direção Regional dos Assuntos Sociais, e todas estas áreas têm um papel preponderante nesta altura em que os cidadãos e as empresas têm sofrido na pele os efeitos desta pandemia. Claro que a equipa que eu coordeno tem tido um trabalho acrescido, são áreas já de si trabalhosas, mas, como é lógico, tiveram agora uma realidade exacerbada em que são chamados a dar o seu contributo. Mas essa é a nossa missão. Nós, Governo Regional, estamos aqui exatamente por isso. E sendo uma Secretaria de Inclusão Social e Cidadania, mais justifica esta prontidão e este compromisso, digo mesmo, este espírito de missão em atender às necessidades da população. Sra. Secretária, que balanço é possível fazer das medidas já implementadas? Desde a primeira hora, o Governo Regional teve como grande prioridade um bem essencial, que nunca é demais referir, que é a vida humana, mas, concomitantemente, teve também a preocupação de atender às necessidades da população, que devido a várias situações, nomeadamente a layoffs, a haver um maior desemprego, teve necessidade de um apoio acrescido. Nesse sentido, tivemos medidas inovadoras a nível nacional e que se revelaram bastante positivas, como criar um fundo específico para a chamada classe média, o Fundo de Emergência para Apoio Social, dotado de 5 milhões de euros, que pretende socorrer, digamos assim, uma franja da população que normalmente não era beneficiária dos apoios sociais, porque conseguia honrar, fruto do seu trabalho e dos seus rendimentos no trabalho, os seus compromissos. Neste momento, tendo muitas vezes 1/3 ou mais do seu salário reduzido, foi necessário também apoiar esta franja da população. Mas sem esquecer a parte da população mais vulnerável, que continua a ser apoiada não só em termos de todas as prestações sociais da Segurança Social, mas também com novos programas, nomeadamente o Farol, que é um fundo regional de apoio às organizações locais, em que se vai apoiar as pessoas que, mesmo beneficiando de apoios sociais, da Segurança Social, ainda precisam de um reforço, nomeadamente em termos de alimentação. As taxas de execução desses dois vértices que nos apontou estão dentro do previsto? Estão dentro do previsto porque é preciso ver que, neste momento, a perspectiva que temos é que o grande impacto vai ser neste último trimestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021. Porquê?
porque até agora, fruto de vários apoios desta rede que tem trabalhado em conjunto, o Governo Regional, as instituições particulares de solidariedade social, as próprias câmaras, as juntas, tudo tem trabalhado em prol do cidadão. E o que é que acontece? Também com as medidas, digamos, por exemplo, da moratória, nos créditos à habitação, nos descontos ou isenção de pagamentos de rendas, água, luz, tudo isto tem contribuído para que o impacto seja, digamos assim, suavizado. Contudo, com o fim destes apoios, com o fim de algumas moratórias, embora tenham sido, por exemplo, a das rendas prorrogada até setembro de 2021, pensamos que o impacto maior será agora. Mas posso lhe dizer que, por exemplo, o Fundo de Emergência para Apoio Social já chegou a 3.647 beneficiários, num montante perto de 1 milhão de euros. E que o farol, que queremos que seja, como o próprio nome indica... Mas qual era o fundo do fundo? Ou seja, neste momento já foi entregue 1 milhão de euros. Era 5 milhões. 5 milhões. Exatamente. Ainda é possível... Sim, exatamente. Usar os outros 4 milhões. E, como eu costumo dizer, a regra número 1 que está subjacente a todas as medidas adotadas no âmbito da minha Secretaria é ir ao encontro das necessidades da população e que ninguém fique desprotegido. E este fundo de emergência está disponível não só através do Governo, mas há instituições espalhadas pela região Esta é uma medida, que iniciam esse projeto. Exatamente. Esta é uma medida do Governo Regional que está a ser coordenado pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania em articulação com 16 IPSS no terreno. E estas IPSS são parceiros privilegiados do Governo Regional para que, de forma célere e atenta, cheguemos à população. E dizer também que o farol, como o próprio nome indica, queremos que seja um farol de esperança para a população mais carenciada, já chegou a 3.071 beneficiários. Temos aqui um valor de 500 mil euros. Todos estes montantes, como em todas as medidas, são medidas e montantes, vão sendo alvo de afinamentos, de refinamentos destas medidas, de adaptação, porque a realidade por si só é dinâmica e o que nós queremos é que estes fundos, estes apoios, vão se adaptando de uma forma proativa às necessidades da população. São medidas que já têm sofrido algumas alterações, sempre com o intuito de chegar a todos os que precisam. Portanto, temos agora em estudo, para ser implementado a partir de outubro, novas alterações ao fundo de emergência, em que vamos aumentar o valor do rendimento per capita exigível, ou elegível, que neste momento era de um salário mínimo regional, que é 650,88 €, e vamos duplicar. E o que é que isto vai fazer? Ao duplicar este rendimento, para que as pessoas possam ser elegíveis, conseguimos ir a uma franja da população que está a precisar deste apoio e que não estava coberta nem pelos apoios da Segurança Social, nem por estes fundos. E temos aqui muitos trabalhadores independentes, advogados, arquitetos, temos também aqui um apoio que está a ser estudado para, dentro das pessoas que sofreram com a pandemia, as pessoas que têm rendimentos mais baixos, por exemplo, as bordadeiras, para ir ao encontro destas pessoas. Claro que são públicos-alvo diferentes e nós queremos congregar dentro do mesmo fundo para que, e volto a referir, que não quero mais referir, ninguém fique desprotegido. E não fique desprotegido quer a pessoa ou o agregado familiar que já era objeto de apoio social por parte da Segurança Social, quer as pessoas que neste momento estão a precisar de apoio e que realmente precisam de um complemento ao seu rendimento salarial. Sra. Secretária, transversal a tudo isto é naturalmente o desemprego. O que é que se pode fazer ainda para o desemprego? Pelo emprego, neste caso, que medidas é que pode o Governo Regional ainda fazer? O emprego é um dos pilares fundamentais de toda a estratégia do Governo Regional. É lógico que já era uma prioridade, mas na presente situação, no atual contexto económico e social, é lógico que o emprego assume ainda uma prioridade acrescida. E nesse sentido, podemos voltar a referir
que era um dado bastante positivo, estávamos a fazer uma trajetória bastante positiva no combate ao desemprego, em que tínhamos uma taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2020, ou seja, antes do início da pandemia, de 5,6%, era das 7 regiões estatísticas em termos de taxa, era a região com a menor taxa do país e realmente, embora expectável, esta taxa de desemprego subiu no segundo trimestre. E tudo estamos a fazer para que o foco seja na manutenção dos postos de trabalho. Todas as medidas criadas pelo Governo Regional de apoio têm subjacente essa obrigatoriedade, ou seja, a manutenção dos contratos de trabalho, de forma a permitir que os trabalhadores não fiquem desamparados e também estamos com medidas ativas de emprego para que os desempregados tenham aqui um apoio suplementar na sua formação e requalificação para chegarem ao mercado de trabalho ainda mais preparados. Posso lhe dizer que no âmbito do Madeira 1420, recomeçamos agora em outubro medidas específicas de formação e requalificação que vão abranger 700 desempregados. Temos também um programa que vai começar agora no último trimestre de 2020, que é o Qualificar Mais para Empregar, tudo com esta prioridade, tudo com este foco de conseguirmos combater o desemprego e, sobretudo, apostar num apoio quer às empresas, quer aos trabalhadores, que permita manter os postos de trabalho. Temos também uma medida complementar que é específica do Governo Regional da Madeira, que é o complemento social regional, em que se apoia os trabalhadores que estiveram em layoff, e temos também outra medida que é um incentivo regional à normalização da atividade empresarial, que é um apoio dado às empresas no valor de um salário mínimo regional por cada trabalhador que esteve em layoff. Dizer que este incentivo à normalização da atividade empresarial foi necessário fazer uma medida regional, porque pese todos os esforços que eu fiz junto ao Ministério, não foi a nível nacional, não foi possível que as empresas regionais, as empresas madeirenses e porto-santenses, pudessem concorrer a esse apoio nacional. E estamos neste momento a diligenciar para que a segunda modalidade desse apoio seja também transposta para a realidade regional, para que as empresas regionais possam também, à semelhança do que acontece a nível nacional, optar por duas modalidades. Ou uma em que recebem o one-off, ou seja, de uma só vez um apoio por cada trabalhador em layoff, quer uma segunda modalidade que durante 6 meses recebem 2 salários mínimos regionais, com benefícios em termos das contribuições para a Segurança Social. Estamos a diligenciar desde 14 de julho, até o momento ainda não tivemos luz verde, mas não vamos desistir porque o nosso foco é sempre e será sempre os cidadãos e as empresas. Sra. Secretária, tem sido público ultimamente que há uma certa desproporção entre o número de desempregados e os que têm acesso a subsídios de desemprego. Como é que pode ser desbatida esta realidade? Como é que pode haver maior equilíbrio nesses valores? Olha, agradeço-lhe essa pergunta porque realmente é necessário esclarecer essa situação. Quando se apresenta os valores dos subsídios de desemprego, temos que ter presente uma situação. Só tem direito ao subsídio de desemprego quem estiver desempregado involuntariamente. Portanto, nós podemos ter aqui situações de desempregados, mas se não respeitarem o princípio da involuntariedade para o desemprego, acabam por não ser abrangidos, mas são critérios que são estipulados a nível nacional. E depois frisar outra informação muito importante. Mesmo que não recebam o subsídio de desemprego, não é de todo verdade que não estejam apoiados. Porque não recebendo o subsídio de desemprego, podem e usufruem de outras prestações sociais, de outros subsídios e de outros apoios, nomeadamente subsídios eventuais a famílias em carência. Portanto, as pessoas, mesmo que não sejam apoiadas diretamente via subsídio de desemprego, têm outras possibilidades. Nós temos também
para estas pessoas que acabam por ter menos rendimentos, apoio nos medicamentos, apoio na alimentação, temos o programa de emergência alimentar e o programa operacional de apoio às famílias mais carenciadas. Temos também apoio de ajudas técnicas para as pessoas que têm algum problema em termos de mobilidade. Temos a prestação social para a inclusão, que é para as pessoas com deficiência. Ou seja, temos aqui um conjunto variado de apoios que faz com que a pessoa, embora não receba especificamente aquele subsídio, acabe por receber um valor idêntico ou muitas vezes superior via outros apoios da Segurança Social. Sra. Secretária, com essa tendência do desemprego aumentar, parece que são necessárias mais verbas. Vai reivindicar, naturalmente, entre aspas, uma alocação maior de valores no próximo orçamento de 2021? Isso está a ser pensado? O Sr. Presidente do Governo, mesmo ontem, referiu que vai dar uma prioridade a um plano de apoio ao emprego. E, sobretudo, as verbas, eu penso que o orçamento para 2021, o Orçamento Regional para 2021, à semelhança do que tem sido a panagem deste Governo, vai ser um orçamento social. Mas um orçamento social que ainda assume outra importância e outra preponderância, que será nitidamente refletida em números, que é para apoiar todas estas pessoas que ou fiquem desempregados e apoiar também duas vertentes, como temos estado aqui sempre em cima da mesa. Ou seja, por um lado, os trabalhadores, quer com apoios sociais, quer com incentivos à manutenção do posto de trabalho, quer em termos das empresas. Será sempre esse o foco. E esse foco faz com que, como perguntou, e digo, em termos de valores, será reforçado os orçamentos da Secretaria de Inclusão Social e Cidadania, exatamente para ir ao encontro destas necessidades acrescidas. Poderá ser este o orçamento recorde de todos os tempos? Bem, isso vai ter a oportunidade de perguntar ao Pedro Calado. Eu penso que na minha área vai ser um orçamento recorde. Doutora, virando a página, a habitação social vai aumentar naturalmente as carências. Eu sei que já anunciou também publicamente que tem um plano, que vai ser colocar em marcha um plano para a erradicação desse problema, se é que se pode falar em erradicação nos próximos anos, dentro de uma data. É possível? O que é que medidas concretas vão para o terreno para resolver este problema da habitação social? A habitação social é outro dos focos que o Governo Regional está empenhado em resolver, porque somos sensíveis à questão da dignidade de ter uma habitação condigna. Isso é um direito das pessoas e tudo estamos a fazer para que isso seja um objetivo. Claro que é um objetivo, como se compreende, que terá um efeito mais a médio e longo prazo. Mas, nesse sentido, demos um grande passo em 2020, foi por colocar no terreno a Estratégia Regional para a Habitação, numa data que eu considero feliz, que foi na véspera do Dia da Região, exatamente pela importância que a habitação, neste caso a habitação social, assume para o Governo Regional. Temos o levantamento efetuado, temos sempre a atualização deste levantamento e estamos, posso lhe dizer que, também fruto um pouco da atual conjuntura, vemos que há agora uma maior abertura, digamos assim, em termos do setor imobiliário, para colaborar com investimentos habitacionais da Madeira na promoção e na venda de habitações para dar às pessoas que estão na lista de espera em termos de habitação social. Posso lhe dizer que essa estratégia passa não só por construir, mas também por adquirir, reabilitar e requalificar. Porque nem toda a gente precisa da mesma solução. Por exemplo, nós temos em cima da mesa uma reformulação do programa de recuperação de imóveis degradados, porque há muitas pessoas, por exemplo, agora com a vinda de pessoas oriundas da Venezuela, que têm a sua habitação, mas que está degradada e mais do que uma habitação social, querem recuperar a sua habitação, a habitação dos seus pais, de forma a poder ter condições mais adequadas para o seu bem-estar e qualidade de vida. Portanto, temos aqui uma solução que não se esgota só na construção, mas também adquirir, e posso lhe dizer que neste segundo semestre de 2020 tem havido aqui uma certa inversão e temos tido contacto, além de nós irmos proativamente ao encontro do setor imobiliário, também temos tido contacto de muitos promotores
com propostas para que a Investimentos Habitacionais da Madeira possa adquirir esses mesmos fogos habitacionais. Há uma relação com a pandemia, seguramente que há, queria que nos explicasse com a pandemia que está instalada, com o engrossar de listas de habitação social. Há aqui alguma relação, pessoas que eventualmente possam perder a casa e que agora vão recorrer à habitação social? Está preparada também para esse impacto? É assim, neste momento não podemos dizer que existe uma correlação direta. Porquê? Os despachos estão proibidos, e, por outro lado, há moratória no pagamento das rendas habitacionais e dos empréstimos bancários. Portanto, não havendo despejos e não havendo, e havendo esta isenção, digamos a isenção, uma moratória nos créditos bancários, não se pode dizer que o aumento da lista de espera esteja correlacionado com a pandemia. Tem sofrido, claro, com uma variação, mas não uma variação direta que se possa dizer que foi devido à pandemia. Agora, como é lógico, com o fim, em setembro de 2021, com esta nova prorrogação do fim das moratórias, com a proibição dos despachos que foi agora prorrogada até final deste ano, é lógico que perspectiva-se que haja um aumento. Por isso é que quer nos fundos comunitários, quer no orçamento regional, será também dada prioridade ao setor da habitação social. Nós, em termos do Fundo de Recuperação e Resiliência, temos uma grande aposta na parte da habitação social e temos, claro, que esse foco, porque sentimos que isso pode ser uma realidade em 2021, mais ou menos, quer a partir do segundo semestre de 2021. Senhor Secretário, relacionado ou não com a habitação, a verdade é que temos vindo a constatar um aumento no que diz respeito, e de forma particular aqui no Funchal, de sem-abrigos. Neste particular, o que é que pretende o Governo Regional, o que o Governo Regional pretende fazer, porque há cada vez mais queixas, nomeadamente no Funchal, relativamente a situações de sem-abrigos. A situação de sem-abrigos é uma situação que, como qualquer pessoa em vulnerabilidade social, nos preocupa. Por isso, posso lhe dizer que tem havido reuniões constantes. Posso dizer que a última foi na semana passada, na sexta-feira da semana passada, em que interveio vários parceiros nesta resposta social, nomeadamente a PSP, a Saúde e a Segurança Social. Temos estado articulados, a ver, digamos, uma via verde para resolver estas situações, dizer que a equipa da Segurança Social vai ser reforçada, a equipa que trabalha no terreno com os sem-abrigo vai ser reforçada a partir de 1 de outubro, e também dizer que este trabalho tem sido feito em grande Mas essa equipa o que é que faz? É assim, esta equipa tem um trabalho preponderante se trabalhar em conjunto, porque, vejamos, se for só a Segurança Social, os técnicos da Segurança Social encaminham para soluções tipo de alimentação, de habitação. Agora, há aqui outras situações que são complementares, que tem que haver intervenção de outros parceiros. Situações de saúde mental, situações de toxicodependências, quer de perturbação da ordem pública. Por isso é que eu digo que a solução nunca poderá ser uma solução social isolada, mas tem que ser uma solução concertada entre os vários parceiros. Mas coordenada pela sua secretaria, obviamente. É assim, isto é um problema que nos aflige a todos. Tenho a certeza que aflige as IPSS estão no terreno, a PSP, a Câmara Municipal do Funchal, como disse muito bem, a maior parte dos sem-abrigos estão na cidade do Funchal, mas a coordenação, isto não pode ser coordenação, mas sobretudo eu acho que o enfoque tem que ser sempre em parceria. Nós temos que trabalhar em rede, não pode ser uma palavra vã, e se a Segurança Social trabalhar isolada, se a Saúde trabalhar isolada, se a PSP trabalhar isolada, nós não conseguimos resolver esta situação. Esse trabalho vai ser feito? Não, esse trabalho está a ser feito. Agora, também as pessoas têm que ter a noção de uma situação. Por alguma razão é que estas pessoas estão nesta situação sem abrigo. É lógico que as soluções que nós temos preconizadas para as pessoas com carências sociais, económicas, estritamente económicas, temos que confessar, mais fáceis de implementar. Porque é lógico que uma pessoa que precisa de apoio para a habitação, uma pessoa que precisa de emprego, uma pessoa que precisa de apoio para a alimentação, está numa situação
frágil, mas frágil de uma forma que é mais fácil de apoiar. Mas nós não desistimos, nós continuamos com avanços, com retrocessos. Por exemplo, tivemos uma iniciativa, mas que não se pode continuar ad eterno, que foi de enorme sucesso, que foi o Centro de Acolhimento Temporário no Pavilhão dos Trabalhadores. Foi uma iniciativa de muito sucesso, em que se trabalhou segurança social em parceria com as IPSS que estão no terreno, com a PSP, com a saúde, deu ali uma resposta, posso dizer, fundamental. Conseguimos que da meia centena de pessoas que aí estiveram, 29 aceitaram uma ajuda permanente e estão já com a sua vida autonomizada, a viver em habitações, e portanto são esses 29 que já não estão na rua e que estão a fazer o seu projeto de vida, acompanhados pelo seu gestor de caso, mas temos, e reconheço, situações que hoje resolver. E temos estado sempre atentos, mesmo, e todos soubemos, os casos que vieram a público esta semana. Eu tive desde a primeira hora que tive conhecimento em articulação com os outros interlocutores da PSP e da saúde para conseguirmos resolver. É lógico que a saúde tomou aqui uma decisão importantíssima. Houve, num desses casos, um internamento para tratamento e depois dessa fase da saúde conseguirmos então intervir na área social. Porque a área social, se não tiver este apoio da área da saúde e da PSP, como é lógico, podemos fazer e vamos continuar a fazer a nossa sensibilização, o nosso apoio, mas não conseguimos tirá-los por obrigatoriedade ou obrigando da rua. O que nós podemos e estamos a fazer é sensibilizar e mostrar as soluções que nós temos para apoiar as pessoas em situação de sem-abrigo. Sr. Doutora, não posso deixar em claro se essa forma que funcionou teve algum sucesso, dos 50 e 29 que foi uma triagem de 29, não pode ser replicada, disse que é difícil de fazer continuadamente, mas pode ser replicada futuramente para recuperar mais 29 eventualmente? Mas nós tínhamos todo o interesse em continuar essa solução. Tanto é que nós temos essas soluções não no pavilhão dos trabalhadores, mas em instituições que são nossas parceiras e que recebem apoio da Segurança Social. E com sucesso? Com esse sucesso, só que o que é que acontece? Nós temos que ir um pouco mais além, nós temos que dar aqui uma solução talvez mais semelhante à que demos no pavilhão dos trabalhadores, porque são pessoas que têm alguma dificuldade, como é lógico e compreensível, em acatar regras. E, portanto, uma solução com uma maior flexibilização talvez seja a solução para o futuro, ou talvez, como também já está a ser estudado, uma solução só noturna, ou seja, em que só vão pernoitar e podendo ter a sua liberdade. Porque também a outra solução, prolongando-se no tempo, ia ter menos adesão, porque as pessoas também estavam habituadas a estar na rua e de repente começaram também já a demonstrar alguma dificuldade em permanecer em clausura. Mas era fácil explicar porque estávamos nós todos, estavam eles e estava a população em geral em confinamento. A partir do momento em que a população em geral desconfina, não era plausível também, por mais que fosse, talvez até apropriado, talvez mesmo sendo eficaz, temos também que ver que são seres humanos com todo o direito às suas liberdades e a tentar fazer o que querem. O nosso papel é tentar mostrar que há outro caminho, um caminho melhor, um caminho em que o seu projeto de vida terá mais sucesso. Virando um pouco a página, a pandemia poderá justificar, entre aspas, para quem a pratica, alguns atropelos às leis laborais. Como é que estamos da ação educativa? Está no terreno, está atento a esses problemas? A Inspeção Regional do Trabalho, a Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva tem tido um papel muito importante, quer na harmonia e paz social, quer em estar atuante e atenta a quaisquer atropelos à legislação laboral. Posso-lhes dizer que, a nível nacional, a Madeira foi pioneira em ver se realmente, mesmo em estado de emergência e de calamidade, se as regras e a legislação laboral estavam a ser aplicadas. Tem havido um trabalho notável por parte dos inspectores, quer de sensibilização, quer depois, quando é preciso, atuante e autuante, para que realmente a parte das retribuições, da saúde, da higiene no trabalho, sejam sempre cumpridas. Posso lhe dizer que, se compararmos
períodos homólogos, o primeiro semestre de 2020, comparando com o primeiro semestre de 2019, houve mais do que o dobro das ações inspetivas por iniciativa do serviço. E não só fizeram estas que demonstram a proatividade e a preocupação que a Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva tem com a área laboral, quer também quaisquer reclamações foram prontamente verificadas, com aqui um grande papel, digamos, pedagógico, para que realmente haja aqui, quer as empresas cumpram o seu papel, quer os trabalhadores se sintam protegidos. Doutora, ainda nos trabalhadores e em layoff, naturalmente é um problema que há de preocupar muita gente até nos próximos tempos, porque, como estamos a perceber, a pandemia não tem a ver, pelo menos nos próximos tempos. O que é que pode ser feito ainda na layoff? O layoff simplificado foi uma medida que eu considero muito adequada. A minha opinião, quer como secretária que tutela o emprego, quer como economista de formação, é que o layoff simplificado deveria ter continuado pelo menos até o final do ano. Era uma medida adequada, era uma medida que contemplava várias situações e, sobretudo, numa economia como a nossa, num tecido regional empresarial, com pequenas e médias empresas ou até microempresas e também com um enfoque muito grande do setor de alojamento, restauração e similares, o layoff simplificado, nos moldes em que estava, foi uma solução que eu considero muito feliz e que devia ter permanecido no tempo. Devo dizer que o layoff simplificado abrangeu mais de 9.000 empresas, 9.365 empresas, e foram apoiados num montante de quase 30 milhões de euros. E parecendo que não, este valor significa que é um custo que as empresas não tiveram. E, portanto, este apoio foi muito importante. Neste momento, eu penso que a decisão do Conselho de Ministros em dentro do apoio à retoma progressiva, mesmo que seja para as empresas com uma quebra de faturação acima de 75%, voltar um pouco atrás e ao sistema de um layoff simplificado demonstra que, como o Governo Regional teve a oportunidade de dizer, deveríamos ter continuado com o layoff simplificado, pelo menos, e não seria despiciente até prolongar pelo primeiro trimestre de 2021, com o layoff simplificado. Em termos de recibos verdes, houve aqui uma majoração a nível da região. Como é que estamos? Qual é a ponto da situação nessa maneira? Neste momento, no apoio extraordinário aos trabalhadores independentes, já apoiamos 6.245 trabalhadores, com um montante na ordem dos 4 milhões de euros. Também apoiamos os membros dos órgãos estatutários, que abrangeu 1.664, num valor superior a 1 milhão de euros. E, como disse muito bem, houve essa majoração regional, através do Instituto de Emprego, em que já conseguimos apoiar 2.714 trabalhadores num montante de aproximadamente 4 milhões de euros. Portanto, todos estes apoios concorrem para que se consiga apoiar quer a população madeirense e porto-santense, quer as empresas, porque só com o foco, quer nestas duas vertentes, trabalhadores e empresas, é que conseguimos que o grande objetivo de uma sociedade inclusiva, da coesão social, de uma verdadeira cidadania, se concretize. Por quanto mais tempo o Governo Regional estará preparado para dar resposta a esta população, quer a nível de layoffs, quer a nível dos recibos verdes, o que é que o futuro nos deixa sobre isto? O que está previsto em termos de 2021, ainda não foi fechada a proposta para 2021, mas o que está no terreno é manter os apoios ou até reforçar os apoios sempre que se mostre necessário. Portanto, o que nós vamos é conseguir pôr em termos de orçamento regional para o primeiro semestre de 2021, enquanto não chegam os apoios comunitários, de forma a que se consiga manter este apoio, este nível de apoio, até o reforço deste nível de apoio, sempre e nunca é demais repetir, com o foco na manutenção dos contratos de trabalho, no apoio aos trabalhadores, no apoio aos desempregados e no apoio às empresas. Só com esta conjuntura de apoio é que nós conseguimos ter um cenário mais otimista. Temos aqui uma esperança para que as pessoas possam
enfrentar os efeitos negativos desta pandemia, que tem sido um sucesso em termos de controle do seu efeito na vida da sociedade e da população madeirense, nomeadamente, permita-me que refira que mesmo não tendo sido uma medida muito popular, o facto de termos começado com medidas de contenção muito cedo nos lares permitiu que tenhamos neste momento um registro que é de saudar de não termos nenhuma infecção nem nos utentes, nem nos colaboradores dos lares. É esse também uma das nossas maiores preocupações. Como sabe, a população idosa é um dos grupos de risco para a Covid-19 e tudo temos feito para que os efeitos da pandemia não se façam sentir na população, mas sempre com o outro foco, que é também que não haja um agravar da crise económica e social. A montante da pandemia, e a Sra. Doutora que fez o favor de levar o assunto para aí, lares de idosos é um tema sempre presente. O que é que o Governo está pensando fazer nos lares de idosos? Embora sabemos que isto é uma conciliação aqui entre a saúde e os assuntos sociais, neste caso a inclusão social, mas a verdade é que o problema dos lares existe. O que é que o Governo tem previsto para os próximos tempos? Digamos assim, entre saúde e a área social, tem funcionado muito bem, como não poderia deixar de ser. São áreas que estão sempre a trabalhar, na maior parte das vezes, em conjunto. E o que é que nós tentamos sempre conciliar? Que é difícil, devo-lhe dizer, que é a vontade, por um lado, percebemos que é de acarinhar também dos familiares, de terem maior contato com os utentes, com os nossos idosos e também dos próprios idosos terem uma maior capacidade de estar com os seus entes, mas sempre com a preocupação de que não sejam afetados pela pandemia. Acho que o grande desafio que já estamos a ter e que teremos ainda mais no futuro é como conciliar. Já falei com vários interlocutores, mas é difícil conciliar entre o direito a uma maior liberdade por parte dos nossos utentes e do seu contato com os familiares e, do outro lado, pôr em risco a sua saúde. É lógico que numa pessoa mais nova é mais fácil tomar essa decisão, numa pessoa de mais idade, e a faixa etária dos nossos idosos é muito elevada nos lares, a mim, como cidadã, às vezes percebo a minha vertente secretária, mas como cidadã, às vezes fico dividida entre o que será melhor. É lógico que a vida humana é sempre um bem essencial, mas queria, e todos os dias penso nisso e peço que me ajudem também a ver qual a solução para conseguirmos conciliar esta maior afetividade no futuro, um maior contato, uma maior presença dos familiares nos lares e dos próprios utentes na sua saída para visitar os seus entes queridos, com a preservação da sua saúde. O ideal seja que os idosos fiquem em casa e que tenham apoio também domiciliário. Isso vai acontecendo depois destes tempos, não é? Sim, o apoio domiciliário é uma resposta social que não é exclusiva das pessoas que estão nos lares. Ou seja, nós temos a resposta social de lares e muitas pessoas não podem ter os seus familiares em casa por razões diversas, até as habitações não estarem preparadas. Mas o que nós temos feito é reforçar o papel da ajuda domiciliária. E nesse papel, devo dizer, sobretudo, desde sempre, mas sobretudo no período da pandemia, as ajudantes domiciliárias tiveram um trabalho notável, um trabalho que é de louvar, porque muitas vezes eram a única pessoa que os idosos tinham contato durante muito tempo e têm feito um trabalho muito relevante. O que é que nós temos pensado? Estamos a ver um enquadramento legal para que se possa majorar, reforçar a remuneração destas ajudantes domiciliares, que é mais do que merecido, e, através dessa majoração, significar o nosso muito obrigada a todo o trabalho que eles têm feito junto dos nossos idosos. Também já pedimos desde 2016, pelo menos é desde aí que eu sou responsável pelos orçamentos da Segurança Social, temos pedido o reforço dos assistentes operacionais para depois irem, em termos de ajuda domiciliária, para o terreno. Não tem sido possível e nem aceite em termos do Orçamento de Estado. Continuaremos a insistir, voltamos a insistir na proposta do Orçamento da Segurança Social para 2021 e o Governo Regional
tudo fará para que esta carreira seja valorizada e que todas as soluções, quer seja de lares, quer seja de ajuda domiciliária, quer seja de ajudas técnicas, subsídios eventuais, ajuda a medicamentos, todos estes apoios sociais sejam uma constante e estejam ao dispor, sobretudo quem mais precisa. Muito obrigado, Sra. Secretária, e votos naturalmente das maiores felicidades para o resto do mandato. Muito obrigado. Em 12 meses de governação, o atual Governo Regional da Madeira teve de enfrentar 7 meses de pandemia, uma experiência inédita que alterou todos os cenários e programas. A poucos dias de completar um ano de governo, o JM Madeira e a 88.8 JM FM vão questionar todos os membros do Executivo, um a um, de 5 a 15 de outubro, para ver, ouvir e ler, aqui na sua rádio, no seu jornal e no online, que mais notícias oferece aos madeirenses em todo o mundo.